A minha formação académica iniciou-se em 2001 no curso de pintura nas Belas Artes do Porto. Mais tarde, em 2008, ingressei no curso da Mau Maus, em Lisboa, e posteriormente, em 2010, desenvolvi o meu mestrado em Comunicação e Artes na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa. Em 2013, mudei-me para São Paulo, no Brasil, e onde desenvolvi o meu doutoramento na Unicamp em poéticas visuais e processos de criação, e o meu tema de doutoramento era sobre a presença do fazer manual artesanal na prática artística contemporânea, ou seja, sobre o entendimento do artista visual contemporâneo enquanto artesão. E o meu trabalho procura essencialmente articular a ideia de objeto final com os seus processos de criação e procura explorar as fronteiras entre o que é artístico, artesanal, o craft, entre o erudito, o popular, através dos meios do têxtil, da cerâmica e da fotografia. O projeto para o espaço cubículo chama-se Blush. Blush é um produto de maquiagem usado para realçar ou colorir as maçãs do rosto, e este projeto vem na continuidade dos meus trabalhos anteriores, como a exposição Hopes and Fears, apresentada na Cubic em 2018, e vem na continuidade na medida em que prossegue com a pesquisa dos pigmentos e do seu entendimento e entendimento social, cultural e político. Tal como aconteceu nessa exposição, neste projeto Blush para Cubículo, procura-se também entender o pigmento como uma espécie de cosmética que confere uma identidade, uma máscara, remetendo para operações simbólicas e ritualísticas. Neste sentido, a exploração do pigmento através do blush remeteria simultaneamente para o ritual ocidental da maquiagem, seja ela feita individualmente, ou seja feita num contexto do teatro, por exemplo, bem como para os rituais não ocidentais, como as culturas indígenas, através da pintura corporal, como é o caso das culturas indígenas brasileiras, que utilizam produtos naturais, como o genipapo ou o urucum, para pinturas corporais. Portanto, em ambas as situações, o blush participa de uma encenação. É como se participasse de uma ação fake, de uma fantasia. Portanto, a ideia será forrar as paredes e o chão da vitrine de cubículo com tecelagens feitas manualmente. Estas tecelagens são construídas em parceria com duas mulheres de Vieira do Minho, que trabalham em tecelagem manual. Elas fazem normalmente toalhas, tapetes, mantas, sacos, ou seja, todo o género de objetos em têxtil para uso doméstico, essencialmente. E ao mesmo tempo será colocado um conjunto de cerâmicas penduradas e também cerâmicas no chão, e essas cerâmicas são pintadas com blush e pintadas com engobe, com a técnica de aerógrafo, que é a técnica de pulverização, de maneira a criar um efeito de esfumado semelhante ao usado nas maçãs do rosto com a técnica de blush. Esta técnica procura então simular esse degradê cromático característico das paletas de cor para cosmética. O meu próximo projeto chama-se Moquette e é uma exposição que terá lugar no Centro Brasileiro Britânico em São Paulo, no mês de outubro, partindo de um entendimento do têxtil enquanto valor cultural, participativo na formação de culturas e de identidades. A exposição desenvolve-se através de dois referenciais históricos.
O primeiro tem que ver com os moquetes britânicos, que são os tecidos que revestem os bancos dos transportes públicos de Londres, que são os autocarros e os de metro, e que surgiram nos anos 20 do século passado para aliviar o mal-estar social, económico e político entre as duas guerras mundiais. Esse alívio era traduzido não só num conforto físico, corporal, mas também era traduzido num conforto visual, porque nessa época foram estabelecidas parcerias com designers e com artistas para criarem novos padrões, ou seja, uma nova roupagem para esses bancos de transportes públicos. Era o reflexo de um país em desenvolvimento, uma vez que a sua produção implicava a utilização de meios tecnológicos mais avançados. Por outro lado, outro referencial histórico diz respeito aos tecidos usados nos meios de transporte colonial brasileiro, como as redes, que transportavam os elementos da corte. Portanto, são dois referenciais que trazem dois tempos distintos. Um que é marcado mais pela industrialização, não é? pela fabricação rápida, permitida pela técnica avançada do Jacquard Loom, pela massificação, pelo início do capitalismo, não é? E também pela democratização também no acesso ao transporte, portanto, e com isso por uma certa dimensão pública mais acentuada. E o outro, marcado por uma produção manual, por uma certa exclusividade e também marcada pela hierarquia social. Portanto, importa então refletir de que modo essas duas produções de têxtil são tradutoras de dois momentos sociais distintos, não é? De que modo esses têxteis participam na consolidação de relações sociais, de relações de poder e na expressão também de identidades. Por outro lado, importa também sublinhar neste projeto como é que a experiência do lazer, da pausa e do ócio, que é associada à produção destes dois tipos de têxtil, não é? Que foram pensados para objetos de repouso, é entendida numa perspectiva do capitalismo, que é mais representada através dos moquetes, e também numa perspectiva, digamos, de um certo, podemos dizer, do pré-capitalismo, que é representada nas redes do período colonial. Portanto, essa exposição será constituída por dois grupos de objetos. Um conjunto de tecelagens suspensas no teto e um conjunto de objetos de chão nos quais são usados materiais como a esponja e a tecelagem e que são uma referência mais direta ao lazer e ao ócio, como se fossem uma espécie de sofás, como se fossem uma espécie de dispositivos ou equipamentos de repouso. Todos esses objetos procurarão integrar a linguagem formal utilizada nos moquetes londrinos e também na linguagem apresentada nas redes utilizadas nesse período colonial, havendo também ao mesmo tempo um exercício de ressignificação dessa linguagem cromática e também de padrões.